Dando continuidade, terminando a nossa paleta completa de programação do tipo dado. Esse a gente vai trabalhar como manipular os dados recebidos, fazer um tratamento e dar uma resposta a esse dado. Então vamos lá. No meu primeiro tipo, a gente tem na paleta de programação de tipo dados, a gente vai ter tipo lógico, matemático, comparação, alcance, aleatório, variável e constante. Então vamos ver primeiro do tipo lógico. Na verdade, o bloco que vai manipular os dados por meio lógico, ele vai realizar operações lógicas das suas entradas e enviar o resultado como verdadeiro ou falso, ou seja, um valor booleano, através dos seus fios de dados. As entradas podem ser configuradas usando o botão rádio ou fornecidas dinamicamente pelos fios de dados, aqueles que ficam na parte inferior do bloco e são representados por meio do concentrador de dados. O bloco de lógica usa somente dois valores, verdadeiro ou 1 e falso ou 0, e ambos para a entrada e para a saída. Este sistema é muito simples para os computadores que entendem basicamente apenas os valores binários, ou seja, eles entendem 1 e 0. As 4 operações lógicas que esse bloco pode executar vai permitir que você faça uma série de comparações. Por exemplo, a operação lógica e ou exclusivo e não. A gente tem uma figura representativa de um bloco lógico, do tipo lógico, e esse numeral 1 representa um bloco de lógica que abrirá com 2 portas de entrada e 3 de saída. As portas de entrada terão de ser conectadas a outros blocos usando o fio de dados, exceto quando uma delas for abastecida por um valor constante que será ajustado com o botão rádio. A configuração do bloco lógico também é bem simples. Primeiro você seleciona qual tipo de operação, ou seja, se eu quero uma operação do tipo i, do ou exclusivo ou não. E você vai usar o botão rádio para escolher quais as entradas A e B ou deixar os fios de entrada fornecer os valores dinamicamente. As operações lógicas do tipo i, vamos ver um exemplo. Se eu tenho dois valores de entrada que são do tipo verdadeiro, ou seja, um nível alto, ou 1, então necessariamente a saída será verdadeira. Em todos os outros casos, a saída será falsa. Veja o exemplo. Se eu tenho a entrada falsa, se eu tenho a entrada A falsa e a entrada B falsa, a saída será falsa. Se eu tenho na entrada A falso e na entrada B verdadeiro, será falso. Caso eu tenha na entrada A verdadeiro e na entrada B falso, então a saída será falsa. Mas a premissa da operação lógica é se caso eu tiver duas entradas verdadeiras, a saída também é verdadeira. E aí temos a demonstração por meio de um diagrama de Venn. A outra operação seria a operação ou. Se um ou ambos os valores de entrada forem verdadeiros, então a saída, ou seja, a resposta, será verdadeira. Vejamos por meio de uma tabela verdade. Se eu tenho uma entrada A falsa e entrada B falsa, então ela vai ser falsa. Mas se eu tenho uma entrada falsa e a outra verdadeira, então ela será verdadeira. Ou se eu tenho uma entrada verdadeira e a outra falsa, ela também vai ser verdadeira. E se eu tenho as duas verdadeiras, ela também vai ser verdadeira. E aí temos a representação por meio de um diagrama de Venn. A operação ou exclusivo é, na verdade, uma particularidade do ou, e se um dos valores de entrada for verdadeiro, mas não ambos, então a saída será verdadeira. Ou seja, vejamos pela tabela da verdade. Se eu tenho uma entrada falsa e a outra falsa, então ela vai ser falsa. Se eu tenho uma entrada falsa e uma verdadeira, ela vai ser verdadeira. Se eu tenho uma verdadeira e a outra falsa, ela será verdadeira. Mas caso as duas sejam verdadeiras, ela será falsa. A operação não, ou também conhecida como inversor, negado, ela opera basicamente invertendo o valor. Ou seja, se o valor de entrada for verdadeiro, a saída será falsa. E se o valor de entrada for falso, ela será verdadeira. Ou seja, é uma operação bem simples em que ela fará a inversão desse valor. Se eu tenho uma entrada verdadeira, vai sair falso. Ou se eu tenho uma entrada falsa, ela vai sair verdadeira. Aí temos a representação do meio do diagrama de Venn. O bloco de dados do tipo math, ou cálculo,
É um bloco que executa operações aritméticas simples, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E os números de entradas podem ser digitados ou também fornecidos dinamicamente com fio de dados. Lembrando que o fio de dados é indicado da parte inferior do bloco, como representa na imagem, e pela figura 1, um bloco de cálculo solto na área de trabalho terá um concentrador de dados, em que terão os fios de dados aberto com 2 plugs de entrada à esquerda e 3 plugs de saída à direita. A configuração do bloco de cálculo é bem simples. Primeiro você vai escolher qual o tipo de operação, seja ela de adição, subtração, multiplicação ou divisão. E, posteriormente, você vai digitar os valores de entrada para ser digitados ou fornecidos dinamicamente com o fio de dados. É simplesmente isso. E, por padrão, ele já vem com a operação selecionada de adição. A configuração do bloco de cálculo envolve, então, se eu tenho adição, simplesmente eu somo as duas entradas e tenho como resultado uma saída. A subtração, eu tenho também essa diferença e tenho como resposta a saída. A multiplicação, eu faço o produto. A divisão, eu faço uma relação. O valor absoluto, nesse caso, o primeiro número de entradas será enviado para o resultado e também a raiz quadrada. O bloco de dados do tipo compare é um bloco que vai determinar se um número é maior que, menor que, igual a outro número. Os números de entrada também podem ser digitados ou fornecidos dinamicamente por um fio de dados representado por meio do concentrador de dados. A imagem abaixo, pelo numeral 1, representa um bloco de comparação que tem um concentrador de dados aberto com 2 portas de entrada à esquerda e 3 portas de saída à direita. A configuração do bloco de comparação também é simples, você vai escolher qual tipo de operação, aí você pode escolher maior que, menor que, igual a, e pois isso você vai escolher se os números de entradas serão digitados ou fornecidos dinamicamente por um fio de dados. O bloco de dados do tipo range ou alcance é um bloco que vai determinar se um número está tanto dentro ou tanto fora de uma determinada faixa de número. A imagem abaixo representa isso, representa o bloco em que a gente tem no numeral 1, bloco de alcance, que terá um concentrador também aberto, com 3 portas de entrada à esquerda e 4 portas de saída à direita. A configuração desse bloco também é simples. Primeiro você seleciona pelo numeral 1, seleciona o tipo de operação. Após isso, representado pelo número 2, a gente vai ter um, um, um controle deslizante e ele vai significar o quê? Que os limites superior e inferior do alcance podem ser ajustados usando o controle deslizante, digitados ou fornecidos dinamicamente por meio dos fios de dados. E 3, um menu de contexto, a gente vai escolher entre duas operações, que é dentro do alcance, representado pelas chaves fechadas, ou fora do alcance, representado pelas chaves abertas. E o valor de teste, pode ser digitado ou fornecido dinamicamente. O bloco de dados do tipo random, ou aleatório, é um bloco que vai gerar um número aleatório. Por exemplo, a gente pode usar os números aleatórios para criar um robô com movimentos não esperados. O movimento aleatório será gerado entre os limites, incluindo o mínimo e o máximo que você vai ajustar. Isso é importante. Você deve delimitar um valor mínimo e um máximo no seu bloco random. Então, pela imagem abaixo, o bloco representativo, a gente tem aberto um concentrador de dados, em que à esquerda a gente tem duas entradas e à direita 3 saídas. A configuração é bem simples. Você primeiro só ajusta os limites mínimo e máximo, usando os dois controladores deslizantes, ou digitando os próprios números. O limite máximo será marcado em 100, porém, se um limite máximo for digitado na sua caixa, ele também pode ser maior do que 100. Aí a gente tem um bloco de dados do tipo variável. Vamos lembrar o conceito de variável. Variável pensa que é um espaço da memória em que você pode armazenar um valor. E essa variável é algo abstrato em que você deve lembrar que é algo que é modificável
E a criação dessa variável é, primeiro, você escolher o comando definir variável no menu editor do programa, depois você vai abrir na janela de diálogo, você vai dar um nome curto e sugestivo, que seja fácil de entender. Isto é, pode ser um tipo texto, ou número, ou lógico. 2, a gente vai arrastar o bloco de variável para o seu programa, ou seja, para o seu fluxo de sequência do seu programinha, e selecionar o nome da variável na lista. A gente vai escolher se quer ler ou escrever na variável, e por fim, você pode dar à variável um valor inicial constante, digitando na caixa de entrada. Isso é opcional. Tá, e como que eu vou usar essa variável? Primeiro, a gente vai criar, por exemplo, uma variável chamada nível de luz, a título de exemplo. Por exemplo, com o sensor de luz, dirigir para um certo local, você pode usar o bloco de variável para ajustar para escrever, ou seja, gravar o nível de luz atual desse local. E para a gente fazer isso, você deve conectar um fio de dados da saída do bloco de sensor de luz para o plug de entrada do bloco variável. No bloco de concentrador de dados, um fio de dados vai ser conectado a esse plug de saída do bloco para outros blocos lerem o valor atual da variável. A configuração desse bloco variável é, primeiro, na lista, a gente seleciona a variável que criou usando o comando definir variável no menu editar. Depois, a gente escolhe se você quer ler o valor atual ou de uma variável ou também escrever uma nova informação na variável. E, por fim, a gente vai dar um valor constante à variável, digitando um número ou um texto na caixa de entrada ou usar o botão rádio se a variável estiver configurada com tipo lógico. Tipo lógico, verdadeiro ou falso, um valor booleano. A gente chega ao final dessa aula. Não se esqueça de acionar o botãozinho curtir, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.